Olá, eu sou o Thiago Oduque, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui o nosso recado de sempre. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, das nossas lives, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Também não deixe de acessar o nosso site, o clubefi.com.br. Conheça lá os nossos planos de assinatura. Eu tenho certeza que você vai gostar das nossas ferramentas e do nosso conteúdo. E se você está começando agora a investir em fundos imobiliários, também não deixe de acessar a página do nosso curso de fundos imobiliários, que desde novembro do ano passado está na sua segunda edição. Bom, o nosso convidado de hoje é Ricardo Reis, que é engenheiro civil, palestrante e autor do livro Lucre com Imóveis. Tudo certo aí, Ricardo? Oi, Thiago, tudo bem com você? Obrigado pelo convite. Uma grande honra estar participando do Clube FI, um dos canais mais importantes aí do Brasil em relação a fundos imobiliários. Agradeço a você, Thiago, ao Rodrigo, presidente do canal, e ao Arthur Vieira de Moraes, que foi quem nos introduziu aí indiretamente. Então tá certo, Ricardo. A gente que agradece aí também a tua participação aqui no programa. A gente vai ter um conteúdo aí muito rico, né, falando não só de fundo imobiliário, mas sobre mercado imobiliário de forma geral. E também gostaria de agradecer, Ricardo, o presente aqui, né, o teu livro está aqui com a gente, né, o livro que você enviou aqui para o Rodrigo, né, que é o sócio fundador aqui do Clube FI. Então, o livro do Ricardo, que é Lucre com Imóveis, Crie Patrimônio e Renda, Mercado, Investimentos, Negócios e Casos. Então, veio até com uma dedicatória aqui para o Rodrigo. Então, a gente agradece também aqui o teu presente. Com certeza, um livro para quem quer entender mais do mercado imobiliário, não só de fundo imobiliário, é uma excelente leitura. Ricardo, então, fala um pouco da tua experiência profissional nesse segmento imobiliário, né? Você tem um currículo vasto, uma décadas aí de experiência, e a tua família também é uma tradição, né? Já está aí na terceira, quarta geração da tua família que vem trabalhando aí com imóveis, né? Exatamente, Thiago. Nós escrevemos esse livro exatamente por conta dessa experiência familiar que vem aí há mais de 100 anos, onde meu bisavô construiu umas lojas no centro de Curitiba, que estão na família até hoje, gerando renda. Então, meu bisavô se aposentou com essa renda, meu avô viveu boa parte da vida com esse complemento de renda, meus pais também estão hoje com essa renda, e futuramente esperamos que passe para as novas gerações. E a ideia do livro foi exatamente passar um pouco dessa experiência para que outras pessoas possam também investir no mercado de imóveis, hoje com a facilidade dos fundos imobiliários, e possa devagarinho construir seu patrimônio para ter essa renda complementar durante a vida, depois na aposentadoria, e passar para seus sucessores. Na minha experiência profissional, eu comecei logo cedo. Meu pai, além do meu bisavô já ser incorporador e ter feito essas lojas, o meu pai, muitos anos depois, fez engenharia e também é um incorporador, construiu os melhores prédios de luxo de Curitiba na sua época, depois os melhores kitnets, muitas casas. Eu acompanhei trabalhando formalmente nas férias a partir dos 13 anos e depois com carteiras a partir dos 15 anos. Então eu vi meu pai passando por várias crises da época. Hoje nós estamos numa crise, fala-se da crise dos últimos 5 anos, mas nos anos 80 foi muito pior que isso, né? A queda do valor dos imóveis hoje é de 20%, 30%, na época chegou a 50%, 80% em alguns imóveis. Então nós passamos as crises todas e também as partes boas do mercado desde os 13 anos, vendo isso em primeira mão. Acompanhei ele nas obras até os 23 anos, saí de estagiário, até engenheiro com ele. Aí depois abri a minha própria incorporadora como sócio colega de engenharia. Aí fizemos dezenas de prédios também em Curitiba, residenciais, comerciais, lojas e tudo mais. E sempre tentando buscar agregar o máximo possível de experiências, né? E também de conhecimento. Na parte de conhecimento, me formei logo em engenharia civil e computação, na época de 86, 90, que eu me formei. Eu sabia que tudo ia virar digital, como hoje está digital realmente. Aí depois acabou a inflação no país, aí fizemos um curso de engenharia de produção na USP, foi excelente, para aprender a construir de outra forma, sem a inflação. Depois fizemos um MBA em finanças, para aprender a parte financeira, daí direito, aí o LLM em direito corporativo e direito imobiliário.
Fizemos vários cursos fora do Brasil também, inclusive em Harvard, fizemos um curso de gestão de imóveis. Então, na parte de estudo foi isso. Na parte do trabalho, além de construir essas dezenas de prédios, nós trouxemos uma tecnologia construtiva, que é a concreto celular moldado em loco. Viajamos o mundo todo atrás de tecnologias construtivas que fossem aceitas culturalmente no Brasil. Trouxemos essa tecnologia, construímos 13 prédios com ela. Hoje, a MRV é a maior construtora no Brasil e usa essa tecnologia nos seus empreendimentos. Então, foi um sucesso. Realmente traz conforto térmico, acústico, velocidade e economia na construção. Também um trabalho associativo com o Paraná. Começamos eu e mais 2 construtoras num projeto de melhorar a qualidade e produtividade. Depois foi evoluindo isso com cursos, fomos para a Alemanha 2 vezes, trouxemos um consultor alemão que fez um plano de construirmos um prédio juntos com várias construtoras em Curitiba. No final eram 27 construtoras, fizemos um prédio em 5 anos, com reuniões semanais para poder trocar a experiência entre as construtoras e com o consultor alemão. Isso concluiu no Prêmio Master Imobiliário, com o edifício Obra-Prima. Então, nós temos sempre estudado e trabalhado no melhor sentido de buscar as experiências e conhecimento e esperamos sempre continuar trabalhando, né? Interessante, cara. É uma história longa aí da tua família, já em imóveis, né, na construção civil, e o teu currículo também é bem interessante, porque reúne, eu às vezes converso com gestores na equipe, é importante ter engenheiro civil ou arquitetos, mas também tem muito essa questão da parte jurídica e a parte de finanças e negócios, né, então acho que você estudou tudo, né, nesse período, né? Foi o seguinte, né, Thiago, a gente começou com engenharia e computação e, na medida que fomos trabalhando e vendo a necessidade, como disse, acabou a inflação, vamos estudar engenharia de produção. Aí, com o problema de contratos, tudo começa e acaba num contrato, vamos estudar direito. Aí, o direito, assim como a engenharia, é muito geral. Aí, vamos fazer especialização em direito imobiliário, que é o que está no nosso mercado. E assim, sucessivamente, para poder hoje, com mais de 50 anos, termos uma certa experiência e podermos hoje, além de ser incorporador e gestor imobiliário, também estou trabalhando como conselheiro para negócios imobiliários, tanto para construtoras imobiliárias, incorporadoras e também fundos imobiliários. A ideia é levar essa experiência e conhecimento todo para que outras pessoas também possam acertar um pouco mais e errar um pouco menos. Essa é a nossa expectativa, né? Bom, interessante, Ricardo. Então, o nosso site a nossa audiência, todo mundo aqui é fã de fundo imobiliário, né? Então a gente normalmente até compara, tem artigos, até no nosso curso também te fala, principalmente o aspecto de investimento de renda, né? A gente fala muito das vantagens do investimento via em fundos imobiliários, né? Mas você que tem trabalho, né, nesses 2 lados, até para a nossa audiência entender melhor, né? Então, essa pergunta, né? Investir diretamente em imóveis ou via fundos imobiliários, né? Quer dizer, quais são as diferenças e perfis de investidor para cada situação? Legal, Thiago. Eu sou grande fã do fundo imobiliário mesmo antes da lei sair, em 93. Eu lembro que estava no banco da escola ainda, quando saiu uma matéria no jornal que ia sair essa lei. E eu sou grande fã disso, sigo esse mercado desde antes de começar. Palestro sobre isso desde o início, fiz 2 livros não publicados sobre fundo imobiliário já. Eu gostaria desse ano agora fazer um resumo desses livros e reeditá-lo agora para publicá-los. E gostaria também de ressaltar o trabalho de vocês, que quem está assistindo esse programa aqui, com certeza já conhece aí o Clube FI, que tem muitas informações e ferramentas para poder trabalhar em relação a análises, relatórios. Quanto à pergunta em relação a como compara os imóveis com os fundos imobiliários, os fundos é a maneira hoje sofisticada de se investir em imóveis, né? Para poder comprar um imóvel tijolo, o mais barato de todos é 100 mil reais, 150, 200 mil reais. Para a pessoa poder ter esse valor, é muito difícil no começo da carreira e mesmo depois que ela compre uma kitnet, ainda é um dos piores investimentos que tem comprar uma kitnet, pelo risco de crédito e a gestão desse imóvel. Então, o fundo imobiliário veio para facilitar uma série de coisas, como a maioria dos nossos ouvintes já sabem, né? Pode entrar com valor mínimo, tem uma liquidez de bolsa de valores que não teria no mercado de imóveis,
os custos de compra, venda e gestão disso são infinitamente menores do que você comprar um imóvel diretamente. Enfim, então você pode fazer uma diversificação em vários tipos de imóveis, comprando fundos imobiliários. Se tem os melhores prédios e os melhores inquilinos com os fundos, você consegue melhorar muito o teu risco, baixa muito o teu risco em relação a você investir direto em imóveis. Mas existem investidores mais conservadores que preferem imóveis aos fundos. Então, o perfil de quem investe em imóveis hoje em dia é a pessoa mais conservadora, que quer ter controle total sobre o seu investimento, porque no fundo, você sabe, tem um gestor lá cuidando desse fundo, né? A maioria dos gestores são muito bem qualificados, nós temos já um track record, né? Um histórico dessas gestões. Os gestores ativos têm tido um rendimento comprovado muito melhor do que os passivos. Então, os fundos e os imóveis têm as suas diferenças. Para te resumir, imóveis mais conservador, mais controle sobre o negócio, valor de entrada muito maior, mais difícil de vender e de gerir, mas tem um público que só gosta de imóveis. E os fundos imobiliários é a novidade, hoje ainda muito pequeno, apesar de ter quase 200 mil investidores na Bolsa hoje, mais de 200 fundos na lista listados em Bolsa, o valor patrimonial dos fundos imobiliários na Bolsa de Valores ainda é muito pequeno, é abaixo de 50 bilhões, né? Você vê que as pessoas físicas, as empresas, o maior patrimônio que elas têm são os imóveis, né? Mais 50%, 60%, 70% do total do patrimônio das pessoas e das empresas são os imóveis. Na Bolsa de Valores, eu imagino que vai ter que se refletir isso uma hora, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, nós estamos ainda caminhando, engatinhando nesse setor de imóveis. Acredito que vai crescer demais ainda, tanto em quantidade quanto em diversidade. Sim, Ricardo, então acho que a primeira, independente do perfil, né, você falou do perfil mais conservador, que normalmente vai ter preferência na aquisição direta do imóvel, não via fundo imobiliário, mas acho que tem essa linha de corte que você falou, que é o porte do investidor, né? Quer dizer, ele precisa ter um volume já mais significativo de recursos para poder comprar uma sala comercial, né? Uma saleta, como você falou, né? Um imóvel residencial mais específico, como é uma kitnet, e muitas vezes esse patrimônio tem que ser maior até para ele poder, aquele investimento no imóvel também não representar muito do total da carteira dele, porque de repente ele está aí com praticamente 80%, 90% do patrimônio dele num único ativo, né? Exatamente, Thiago, tocou um ponto muito importante. Para você começar a investir em imóveis tijolo, geralmente a porta de entrada é comprar na planta um imóvel, né? Ou pegar um financiamento, você consegue investir de 10% a 20% do valor total do imóvel, onde você vale a 100 mil reais o imóvel mais barato de todos, que nem existe hoje em dia, mas como exemplo, teria que ter 10 a 20 mil reais para poder parcelar ou dar de entrada, e aí financia o saldo depois que tiver pronto o imóvel. Então isso não é fácil, além disso tem o custo dos juros, né? Então uma barreira de entrada muito grande. Geralmente as pessoas demoram anos para conseguir fazer os seus investimentos imóveis. O primeiro investimento imóvel é a casa própria, em geral, né, no histórico, para depois, no segundo imóvel, depois dos 30 anos, a pessoa começar a pensar em investir realmente para ter retorno financeiro. E com os fundos imobiliários, isso adianta muito. Você pode comprar com 15 anos de idade com a tua mesada 100 reais de fundo, né? E todo mês comprando 100 reais de fundo, depois você começa a trabalhar com 200, 500 reais por mês, com 30 anos está pondo mais 1.000 reais por mês, e você vai conseguir ter uma grande renda, né? Lá com 40, 50 anos de idade, você já está com uma renda muito boa, podemos viver dessa renda. E a expectativa de quem investe em imóveis, né? A maioria são pessoas que estão esperando ter essa renda para o futuro complementar como aposentadoria ou como sucessão. E nos três casos, os fundos adiantam você 10, 20 anos você começar esse investimento e vai aprendendo cada vez mais sobre o mercado. Nesses anos todos, vai passar por vários ciclos, né? Tanto de bons quanto ruins, você vai aprendendo com isso, criando casca e, na medida do desenvolvimento, vai ficando mais experiente e conseguindo fazer melhores investimentos. E Ricardo, você já publicou, né, um artigo aqui no nosso blog, né, que fala sobre o ciclo do mercado imobiliário. A gente já abordou isso no ano passado em algumas entrevistas com alguns especialistas em fundos imobiliários,
também se fala desse ciclo, né? Então, dentro desse modelo, né, que você propôs lá no artigo do blog, sim, a gente pode afirmar que agora é um momento tão atrativo para investir em imóveis ou fundo imobiliário, de forma geral? sim. Primeiro, agradeço a oportunidade de ter colocado esse ciclo, essa matéria do ciclo no site de vocês. Aprendi sobre isso em Miami. Nós incorporamos em Miami um edifício na Collins, Miami Beach, né? Collins com 77. Na época, em 97, foi com meu pai que fez essa incorporação. Eu fiz um curso de corretor, lá sou corretor lá na Flórida e também em Nova York, no Brasil. Mas nesse curso especificamente que eu fiz sobre como corretor na Flórida, eu aprendi sobre o ciclo, né? Já tinha visto alguma coisa em Nova York, mas aprendi muito mais na Flórida. E de lá para cá, né, além de ter passado vários ciclos na vida e visto isso já, na prática é o que acontece. E se repete sempre a mesma coisa, né? Falando rapidamente como é que funciona o ciclo. Para quem viveu agora nos últimos 5 anos esse momento de super oferta, chegou muito mais imóveis no mercado do que a demanda existia. Então, saímos da super oferta, que é uma catástrofe para quem está incorporando ou vendendo, mas é uma grande oportunidade para quem está querendo comprar, né? Então, na sequência da super oferta, vem a recessão, que geralmente é um prazo mais longo, um prazo difícil de passar, e depois da recessão, que eu acho que nós estamos passando o final disso agora, porque você vê em 2018 ainda os imóveis perderam valor, 4% é o total de perda de valor dos imóveis como investimento aqui no Brasil, e também as locações corrigiram abaixo da inflação. Então, esses são 2 sinais claros que está ainda na recessão, mas agora, com a troca de governo, houve uma grande esperança, uma expectativa em o que ia acontecer politicamente, muita gente esperando, né? Com a troca e com a decisão, né? Seja para lado ou for a decisão importante de que tem um novo governo, as pessoas estão agora com mais confiança. E essa confiança vem para o próximo passo, né? Veio a super oferta, a recessão, e agora vem a recuperação. Essa é a nossa expectativa. E já está acontecendo, né? Você vê que a vacância, que são os imóveis vazios, os prédios comerciais em São Paulo, que é a locomotiva do Brasil, está caindo, né? Chegou a 20%, 30%. Existem lugares que já está abaixo de 10%, quase 5% dos melhores lugares. Alguns lugares ainda estão com alta vacância, mas bem menor do que o ano passado. E isso está se estendendo pelo Brasil todo. E quando acontece isso, a recessão faz parar o mercado. Tem muito menos hoje obras, né, no Brasil inteiro. Então, na hora que começa a ter mais inquilinos locando esses imóveis, rapidamente essa vacância vai caindo e os preços subindo rapidamente ao mesmo tempo. Então, a minha expectativa para esse ano 2019 é isso, que caia bastante a vacância, que aumentem os preços de locação. Já existem contratos em São Paulo que estão sendo renegociados acima da inflação. Nesse contrato, cada 3 anos pode fazer uma reanálise dos contratos, né? Já estão subindo acima da inflação, que é uma boa expectativa. Então, eu acredito numa recuperação agora, nesses próximos anos aqui, 2, 3, 4 anos, e novamente, né, não percamos a visão do ciclo. Vai acontecer novamente isso, com os preços subindo, vai todo mundo se animar a construir mais, vai entrar todo mundo construindo até se construir um prédio. Demora 3 a 5 anos, então vai ter uma grande forma de venda aí, aquele marketing agressivo que nós conhecemos das incorporadoras, lançando um monte de empreendimento, e as pessoas comprando animadas durante alguns anos, e lá na frente vai vir novamente uma super oferta. Isso vai acontecer em tudo, vai acontecer no residencial, no comercial, no shopping center, no galpão, como acontece no Brasil e fora do Brasil. É uma peculiaridade do mercado imobiliário. Essa demora entre você vislumbrar um mercado melhor, como está começando agora, até você entregar um empreendimento, que é de 5 anos, nesse período todo, muita gente se anima, muito mais gente se anima do que vai ter demanda lá na frente. Isso vai se repetindo sucessivamente. Então, nossos investidores estão assistindo aqui hoje é uma hora, acho que, de compra, né? E sempre é bom estar comprando, mas com certeza esse ciclo vai se repetir. Então, aproveite o ciclo, né? Compre na hora certa, venda na hora certa e aproveite sempre esses ciclos para você poder ganhar dinheiro e ter sua renda mais para o futuro da vida. É interessante, porque eu li o teu artigo, você fala também explica muito bem, né, que é algo que a gente fala bastante aqui entre os economistas, que a ideia da oferta, ela é, no mercado imobiliário, a oferta ela é quase que perfeitamente inelástica, né, quer dizer, à medida que o preço subiu,
você teria os agentes respondendo, né, esse aumento de preço para aumentar a oferta, só que não é um produto como um computador ou mesmo um livro, né, que você manda imprimir e amanhã aumentou a oferta, né, e ajusta o preço. Quer dizer, o imóvel, você falou, dependendo do empreendimento, demora 3, 4 ou até mais tempo, dependendo do segmento, né? Exatamente. Você veja que também no mercado imobiliário tem vários segmentos. Fazer galpão é coisa rápida. Em um ano você faz um galpão, né? Você faz a terraplanagem, põe lá os pilares, não tem que fazer subsolo ou nada, põe lá o telhado e acabou. Então, os galpões respondem muito rápido ao mercado. Agora, fazer um prédio comercial de alto padrão, num lugar importante, até você conseguir licença ambiental, um shopping center, é 1, 2 anos, né? Aí construir, viabilizar e depois amadurecer esse empreendimento é 5, 6 anos. Então, em resumo, você tocou muito bem, é completamente inelástico. O mercado imobiliário é um dos mais inelásticos que tem, né? Entre você ver a demanda e conseguir atendê-la, demora esse prazo que você comentou. E geralmente a bandeira de largada, o tiro de largada é parecido para todo mundo. 2019 vai ser esse tiro de largada. Você vai vendo, está vendo já caindo a vacância, está vendo os preços começarem a subir, ainda tem muita estoque no mercado, isso vai secar rapidamente, os preços vão subir também rapidamente e vai todo mundo correr para incorporar. Como o mercado hoje é mais sofisticado, tem muitos incorporadores, desenvolvedores, com os projetos prontos, aprovados na gaveta, né? Tenho certeza disso. Assim como tem pessoas, investidores estrangeiros, que estão há 10 anos com o projeto na gaveta, né? E com certeza, já sei disso. Entrevistei um consultor, Caio Calfaz, segunda-feira, no nosso programa lá no Infomoney, e ele comentou, ele tem lá investidores estrangeiros há 10 anos esperando, e que agora deram bandeira verde para ele, assim como outros consultores que tu conhece, José Marino e outros também, que estão já vendo essa demanda vindo. Então, com certeza, esse ano é um ano de mudanças no mercado aí, e vem uma valorização no decorrer do tempo. E, Ricardo, então, você viveu esses ciclos, né, ao longo da tua carreira, já são em mais de 30 anos, fora, né, o teu pai, né, o teu avô, como você comentou, e você falou também da tua atuação também no mercado nos Estados Unidos, né, em Miami. Você vê a diferença desses ciclos, desses movimentos de uma economia rica, desenvolvida como a norte-americana, para o mercado brasileiro? Quer dizer, há diferença nesses ciclos? A leitura desse ciclo, ela é mais clara, mais evidente lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, por exemplo? Olha, é muito parecido, Thiago. Eu comecei com 19, 20 anos em Nova York, antes ainda, nos anos 90. Aquela crise que aconteceu em 89, 90, eu peguei ela de cara lá. Foi quando quebrou os bancos que financiavam o mercado imobiliário, eram os savings and loans, pequenos bancos regionais que financiavam o mercado imobiliário. E nessa época eu trabalhava na maior construtora de carros nos Estados Unidos, General Development Corporation, que era listada na Bolsa, uma das poucas empresas listadas na Bolsa. E nós tínhamos 18 escritórios de venda só em Nova York e construímos 9 cidades na Flórida. Bairros grandes planejados, né, quase mais cidades na Flórida. Então a ideia dessa empresa era construir a segunda residência, a residência de férias e aposentadoria das pessoas que moram no frio de Nova York. E essa empresa passou por essa crise e quebrou, né? Eu fiquei 3 anos, 3 verões, eu passei, nossos aqui, inverno deles lá, passei lá trabalhando como corretor de imóveis, vendemos muitos imóveis, mas no fim quebrou a empresa, né? E isso aí foi o primeiro impacto grande que eu vi lá fora. Eu achava que aqui no Brasil já tinha passado por um dos ciclos com meu pai, nos anos 80. Os anos 80 a crise foi muito pior que agora. Como eu comentei há pouco, chegou a cair 80% do valor dos imóveis. Não tinha o que fazer com os imóveis. Ninguém comprava, ninguém vendia, não tinha o que fazer. Então, vi isso aqui nos anos 80, vi lá nos anos 90, e depois revi isso em 97, revi isso em 2001, em 2008. Então, a gente vê o seguinte, que não é no mesmo tempo, mas acontece exatamente a mesma coisa. Acho que é um fator humano nisso, né? Que é o efeito manada. Você vê a pessoa ganhando dinheiro, investindo em imóveis, você copia, e o outro copia, e não vem os fundamentos. É por causa disso que eu fiz questão de escrever o livro. O livro fala exatamente, começa com isso, né? Os fundamentos do mercado imobiliário, primeiro a macroeconomia, aí depois a microeconomia, que é a oferta e demanda, para as pessoas poderem ter conhecimento e investirem sabendo um pouco melhor dos riscos envolvidos. Porque uma coisa é você investir sabendo do risco, a outra coisa é você investir sem saber qual é o risco que está correndo, né? Então,
Então, é importante você ter o conhecimento, assim como tem no canal de vocês, você tem artigos excelentes, como teus colegas aí, o próprio Rodrigo, né? E tantos outros análises que vocês fazem aí. É muito importante quem está nos assistindo aqui ir atrás de conhecimento para não ir atrás do efeito manada e saber realmente o que está fazendo. E, Ricardo, até para a gente poder entender a questão uma pergunta que eu tenho aqui para fazer, em relação ainda ao ciclo, então existe, dependendo do segmento, são velocidades diferentes que ocorrem. Então, agora, por exemplo, quanto mais inelástica é essa oferta, os preços de locação tenderiam a subir agora mais no curto e médio prazo. Então, por exemplo, seria mais interessante agora quem quer investir em fundo imobiliário, de repente, focar em lajes e shoppings, onde essa oferta demandaria mais tempo para aumentar, do que, de repente, galpão logístico, que é uma oferta que, como você falou, em um ano você consegue construir um galpão? Geralmente funciona assim, os investimentos, para poder ter uma valorização dos imóveis, essa recuperação que estamos conversando, né, ela acontece da seguinte forma. Primeiro, quem está investindo em novas fábricas, em aumentar sua produção, começa por aí o movimento. Esse pessoal investindo na produção ou serviços. Isso começa, o mercado primeiro de renda começa a melhorar, porque aqueles imóveis vazios começam a ser ocupados, então prédios comerciais vão ter uma valorização, porque vai melhorar o rendimento deles. Em seguida, os hotéis, porque na hora que você está construindo mais fábricas, aumentando os serviços, você demanda pessoas indo e voltando, e isso ocupa a hotelaria. Em seguida, vem a parte de consumo, as pessoas que estão agora com mais, as fábricas, empresas, serviços empregam mais, essas pessoas empregadas com mais renda começam a consumir mais, aí vem os shoppings, né? Os shoppings vão vender mais, aí para os shoppings poder ter produtos vai precisar ter os galpões também vão se valorizar, e aí na sequência de tudo isso, na hora que existe uma confiança maior, o emprego já retomado, as pessoas começam a acreditar e ter confiança para fazer investimentos em comprar imóveis mesmo, né? Assumir um financiamento de 20, 30 anos, né? Que é uma coisa de longo prazo, para a pessoa entrar nisso tem que ter uma certa confiança, não é logo de cara no começo desse ciclo de recuperação que vai ver tanta compra. E mesmo nas compras dos imobiliárias, na hora que acontecem, falando um pouco daí das empresas incorporadoras e das vendedoras que também estão listadas em bolsa de valores, a primeira pessoa que vai ganhar dinheiro são as imobiliárias. Não está vendendo, né? As empresas listadas como imobiliárias vão estar ganhando antes das incorporadoras, que vão ter seus lucros lá na frente, daqui a 2, 3 anos. Então, é um mundo de expectativas, mas começa por quem investe de grande porte, aí o consumo, para depois entrar em investimentos em imóveis mais de longo prazo. Certo, Ricardo. Agora, saindo dessa questão do ciclo, e voltando um pouco do que a gente estava comentando, né, essa história do fundo imobiliário e imóveis, que você chama de tijolo, né? Aqui a gente chama tijolo, fundo, tijolo e papel, fundo de recebível, né? Tá. Mas, enfim, o tijolo seria o investimento direto em imóveis. Tá. Aquele investidor que tem um patrimônio maior, você vê como interessante e como que ele pode compor uma carteira, então, mesclada, né? Quer dizer, ele pode ter investimentos direto em imóveis, né, tijolo e fundos imobiliários, e aquele investidor que, de repente, não tem um patrimônio tão grande, existe alguma forma, algum veículo que ele conseguiria também entrar nesse mercado que você fala de tijolo, né, investir diretamente em algum tipo de segmento específico? Acho que investir em imóveis é um negócio, colocando ele em perspectiva, né? Dos investimentos. A renda fixa é o que rende um pouco menos e mais segurança. O imóvel fica no meio termo, que ganha um pouco mais de rendimento que renda fixa, mas um pouco menos que uma renda variável. E aí vem a renda variável, que deveria render mais no longo prazo, né? Com um risco maior. Então, dentro dos imóveis, rendendo 2% a 3% mais que a renda fixa, essa é a expectativa. Se a renda fixa está rendendo 6% hoje, o que se espera no imóvel é render 8% a 10%, né?
Essa é para quem renda. Também tem o investidor de valorização. Quem investe em valorização, que tem o maior risco, espera um pouco mais do que esse 8%, 10%, vai para 12%, 14%. Isso colocado, tanto imóveis quanto fundos imobiliários, como a base é a mesma, no fundo a base tem um tijolo por trás lá, o rendimento vai ser muito parecido, né? Da base do imóvel. E a pessoa pode investir tanto em imóvel quanto em fundo. Quem tem muito dinheiro e tem expectativa e pode investir em tijolo e imóveis, tem que aproveitar as oportunidades. Em geral, para você ganhar dinheiro, tem que estar vendo as oportunidades, seja em tijolo ou seja em fundos imobiliários. Então, a minha sugestão é sempre poder investir nos dois, se possível, né? E sempre comparando um com o outro e aproveitando as suas oportunidades, que cada uma tem a sua hora de entrar e de sair. E os investidores de imóveis, né, tijolo, seja de renda e corporação, acho que tem muito aspecto regional, né, Ricardo? Porque a pessoa mora naquela cidade e ela conhece bem as características daquele mercado e está de olho, né, de repente, numa boa oportunidade. Eu até conheço pessoas aqui na minha cidade que são especialistas num único bairro, quer dizer, ele só incorpora num bairro porque ele conhece todas as características dessa micro-região. Não sei se isso faz sentido para você também, essa questão de aproveitar essas oportunidades que tem ao seu lado, na sua cidade? Sim, aí faz sentido sim. Aí são dois aspectos que eu queria mencionar. O primeiro são as estratégias no mercado imobiliário, né? Tem duas estratégias vencedoras. Ou essa que você está comentando, de conhecer tudo sobre uma região, um bairro, uma cidade, né? Uma micro-região, você ser o melhor especialista daquela região, saber quem está vendendo, o preço de venda, o preço de aluguel, ser conhecido também, na medida que você está investindo numa região pequena, você, na medida que passa o tempo, você vai ficando conhecido também. Então, os melhores negócios vêm para você. No começo, você fica atrás dos negócios. Na medida que você está fazendo negócios bons e a coisa vai acontecendo, inverte. Os bons negócios vêm para você. Então, é muito importante ter esse foco regional. Se não for um foco regional, você pode também escolher a outra estratégia vencedora, escolher um tipo de imóvel. Você sabe tudo sobre prédio comercial. Então, você sabe o preço de custo, o preço de venda, de locação, os retrofits necessários, as necessidades para estar dentro do regulamento, as expectativas dos inquilinos. Aí você pode conhecer tudo do prédio comercial que pode estar indo muito bem na sua cidade ou outras cidades. Então, essa em estratégia é isso. Agora, alguns investidores, em especial os estrangeiros, para eles é muito importante a liquidez, né? Então, eles focam em São Paulo. O investidor estrangeiro, muitos deles vêm para o Brasil, não quer saber nada do Brasil, é só São Paulo. E só por quê? Porque São Paulo é uma cidade que tem várias fontes de receitas diferentes, serviços bancários, serviços de vários tipos e também indústrias. E às vezes, quando uma não está indo muito bem, a outra está indo bem. E esses investidores estrangeiros e também investidores em geral, a primeira pergunta que faz é como é que eu saio do investimento? Tanto faz qual é o investimento, se é imóveis, se é fundos imobiliários ou qualquer outro. Se eu colocar meu dinheiro aí, como é que eu saio? E a porta de saída de investimentos em grandes metrópoles do mundo, também não é só no Brasil isso, e nos Estados Unidos, eles investem em Nova York, né? Ou Chicago, no máximo, Los Angeles, Miami. Não vai lá em Oklahoma, não vai lá no interior dos Estados Unidos. Ele fica investindo onde ele tem a porta de saída. Assim é na Inglaterra, é Londres, assim é na França, é Paris, e assim por diante. Então, o Brasil é visto lá fora como um país de agronegócio. Nós somos a fazenda do mundo. 50% dos investidores ou mais da Bolsa de Valores no Brasil são estrangeiros que nos veem como agronegócio e a porta de saída aqui é São Paulo. E se não for São Paulo, aí são as capitais, nas grandes capitais, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, né? Alguma coisa no Nordeste também, mas capitais e grandes metrópoles para ter a porta de saída. Isso é muito importante. Bom, interessante, Ricardo. Em relação a essa, né, você que tem uma experiência, uma visão ampla do mercado imobiliário, né, como é que funciona essa relação risco-retorno nesse mercado? Então, por exemplo, eu que trabalhei com renda variável, falo assim, investimento em renda variável tem desde uma compra de uma ação que tem um elevado distribuição de dividendos, né, um payout, de um segmento que é quase um monopólio, então é renda variável, mas é um risco grande pequeno, até você especular alavancado com dólar, derivativos, né? Sim. Como é que funciona
essa relação risco-retorno nesses segmentos do mercado imobiliário? O que é mais feijão com arroz, menos arriscado, o que é mais arriscado, mas que também traz um potencial de retorno maior? Boa pergunta, Thiago. Então, basicamente, a base de todo mundo é renda fixa, né? No mínimo, se põe o seu dinheiro em título do governo, poupança, alguma coisa de renda fixa, você vai ganhar hoje 6% a 7%. Vamos dizer, a base, tanto faz qual é o valor da renda fixa, mas a base é renda fixa. Qualquer pessoa queira ganhar mais do que isso, vai ter que arriscar mais. Um dos menores riscos que tem de investimentos é você investir em imóveis ou energia. É o primeiro patamar acima da renda fixa, que já é uma renda variável, mas com baixo risco. Então, quem investe em energia ou investe em imóveis, está esperando 2% a 3% mais do que a renda fixa. E quando eu falo em imóveis, eu estou falando de imóveis para renda, né? Então, quem tem renda de imóveis espera um pouco mais do que a renda fixa, 2% ou 3%, parece pouco em um ano, mas na hora que você põe isso aí com juros compostos, ano a ano, de reinvestimento em 10, 20 anos, a diferença é astronômica, né? Além disso, daí depois vem a renda variável, como você comentou, que pode ter várias formas, né? Mas de baixo, uma renda variável com risco mais baixo ou mais alto. Falando em imóveis, quem está incorporando ou investindo para especulação em imóveis, ele espera o dobro da renda fixa. Então, assim, quem está investindo em renda que é 2% ou 3% a mais, então, vamos dizer que está 6% da renda fixa, ele espera 8%, 9% no máximo como investimento em renda, a pessoa que está especulando para poder incorporar ou comprar em leilão para vender, quem está indo no risco de valorização, espera o dobro, espera ganhar 12% a 15% aí como um retorno para poder entrar num risco maior, no inesperado, aí, num prazo um pouco mais longo às vezes também, né? E isso vai tendo uma graduação, né? Se eu for incorporar em São Paulo, 12%, 15%. Se eu for incorporar, de repente, numa região mais interior do país, eu posso esperar 17%, 18%. Sim, na incorporação existem vários riscos, né? Quanto maior o empreendimento, mais dinheiro envolvido ali, maior o risco, né, envolvido, maior a expectativa também de retorno. Aí vem a história da competição, os competidores que existem no mercado, quais são os riscos envolvidos. Então, quanto maior o risco, mais retorno esperado. Aqui no Brasil, por exemplo, o incorporador não pode começar a pensar em incorporar um empreendimento que não tem uma margem de 30% a 40%. Porque é tanto risco envolvido, você veja agora o caso dessas devoluções, né, das vendas com devoluções dos últimos anos. Quem que esperava lá em 2008, 2009, tivesse que devolver 30% a 50% das vendas feitas no ano, né? Então, essa lei que teve, essa mudança de lei agora que teve para regular essas devoluções, ajuda muito o mercado, porque tira um grande risco. Mas esse é um dos riscos envolvidos em quem incorpora. Tem o risco da aprovação ambiental, que é enorme. Tem empreendimentos que estão há 10 anos esperando uma licença ambiental. Tem grandes empreendimentos. Eu estou aqui hoje em Florianópolis, passando processo de entrevista, num empreendimento que está condenado à demolição. E o incorporador está com uma condenação de 30 anos de cadeia. E é no melhor empreendimento de Florianópolis. Eu li tudo sobre essa incorporação, não existia esse risco todo, e caiu no colo dos incorporadores esse risco todo, né? O cara foi quem desenvolveu o melhor bairro de Florianópolis, fez o melhor empreendimento, e hoje está com uma condenação de 30 anos de cadeia, e mais a demolição do empreendimento. Veja o risco que existe nisso. Então, quem vai pensar em incorporar no Brasil, tem que pensar numa margem muito grande, né, para poder atender todos esses riscos. E apesar de ter uma margem muito grande, pode ser que ele perca dinheiro no final. Então, o risco no Brasil é muito grande, é concentrado, a legislação do incorporador concentra o risco no incorporador. Qualquer coisa que dê errado no empreendimento, seja parte ambiental, trabalhista, civil, criminal, cai no incorporador. Nos Estados Unidos, que nós tivemos essa oportunidade de fazer incorporação lá, a margem é muito menor que essa. É uma fração da margem daqui, por quê? Porque os riscos lá são todos diluídos, né? O banco assume a sua parte de risco com financiamento, o construtor tem a sua margem de risco. Se der um problema na obra, quem vai responder é quem construiu, não quem incorporou. Se der um problema no financiamento, responde o banco e não o incorporador. Então, lá, por ter muito menos risco, tem muito menos margem para o incorporador, mas mesmo assim, voltando àquela tua pergunta, como que é a diferença dos países, né? Em 2008, aquela crise enorme que deu com a quebra do Lehman Brothers, em Nova York, e depois quebrou-se vários bancos financiadores
de imóveis, e só não quebraram os maiores bancos americanos, o Banco da América, o Citibank, que o governo entrou. Se o governo não entrasse salvando esses bancos com um monte de dinheiro por muitos anos, quebraria todo o sistema bancário americano. Você veja o risco que envolve não só aqui no Brasil, como em todos os lugares. Então, por esse risco ser tão grande, quando você faz um risco de valorização e incorporação, você tem que ter uma margem muito maior, porque pode acontecer muitas coisas no caminho. E, Ricardo, eu estava olhando aqui o teu livro, né? Você tem um capítulo, uma parte no capítulo que fala sobre microestratégias, né? Sim. E tem algumas aqui que achei interessante e eu queria te perguntar aqui, porque independente se você investe em imóveis ou não, todo mundo, acho que em algum momento da vida passa por isso, né? Você fala aqui a casa própria versus aluguel. Né? Vou comprar uma casa ou um apartamento, ou apartamento na planta. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas situações que toda pessoa, se não passou, ainda vai passar, vai se defrontar com essas decisões. Certo. Falando da primeira microestratégia, comprar uma casa ou um apartamento. As pesquisas, em geral, falam que 70% do público prefere casas. Mas, na verdade, só 15 a 20 compram casas. Por quê? Porque as casas são mais caras, estão mais longe dos seus empregos, a distância é maior, né? Hoje, então, a facilidade de comprar um apartamento é muito maior, tem muito mais apartamentos com financiamentos disponíveis, e a pessoa consegue entrar muito mais fácil no mercado comprando um apartamento, mesmo não sendo a primeira opção, do que uma casa. Além disso, no Brasil tem o problema da segurança, né? Então, hoje, mesmo que você queira comprar uma casa, o ideal é comprar uma casa num condomínio fechado, pela segurança, né? Então, tem esses dois fatores, financiamento, facilidade e segurança, que faz que o mercado todo prefira hoje apartamentos, na prática, do que o seu desejo, que é comprar a casa. Em sentido a como entrar nesse mercado, né? Aluguel ou compra? O que a pessoa tem que fazer? Em geral, o aluguel no Brasil, você vai pagar 3% a 4%, 5% de rendimento ao proprietário, abaixo da renda fixa. Então, o aluguel, para quem está como proprietário, não é um ótimo negócio, né? É um bom negócio para o inquilino. Então, a geração mais nova, em especial, que está hoje mais instruída financeiramente, tem preferido alugar, né, pagando seus 3%, 4%, 5% de rendimento ao proprietário, e pega esse saldo do valor que ela teria que estar pagando e põe num fundo para investimento, um fundo imobiliário, por exemplo, para ir rendendo. Então, ao longo do tempo, ele vai criar muito mais renda com esse investimento do que pagando simplesmente um financiamento, que além do custo do imóvel ser muito alto, tem os juros, né? A gente sabe que quem financia um imóvel paga o dobro do valor do imóvel nos 20, 30 anos. Então, na hora que você aluga um imóvel e põe esse dinheiro para trabalhar para você, e em 20, 30 anos você compra muito mais do que aquele imóvel que se tinha no plano original. Mas isso é em teoria, né? As pessoas gostam muito de ter o sentimento de segurança, de ter a sua casa própria, né? E, em geral, o primeiro imóvel a pessoa compra para ter sua família, sua segurança, não ter que sair de uma hora para outra. Então, a minha sugestão aqui é, você que é solteiro e não tem família ainda, não compre logo o imóvel. Vá vir inquilino, pegue esse dinheiro e ponha para trabalhar para você, para na hora que você realmente precisar de uma casa, quiser ter uma segurança com uma família, você pega esse valor que está investido e dê de entrada. Aí sim, ou quite logo o seu financiamento, logo de cara, né? Então, a diferença entre você locar e comprar é essa. E daí, voltando à tua pergunta, imóvel na planta, né? Imóvel na planta, se você não tem poupança, é uma maneira de se entrar no mercado, né? Então, se conseguir comprar no começo do ciclo, ainda com os imóveis desvalorizados, você ainda, inclusive, consegue ganhar boa parte de dinheiro nisso. Muita gente, no início do ciclo passado, comprou imóveis na planta, dando uma pequena entrada e parcelas mensais, e na hora que ficou pronto o empreendimento, tinha uma grande valorização, a pessoa duplicava, triplicava ou mais aquele dinheiro investido. Isso no começo do ciclo. É o que está acontecendo agora. No final do ciclo, quem comprou na planta perdeu dinheiro, né? Por isso que teve muitas devoluções. As pessoas viram que compraram os imóveis na planta, na hora que o imóvel estava pronto, valia menos do que quando ela comprou. Então, por que ela vai continuar pagando ou assumir um financiamento de um imóvel que vale menos do que está no contrato dela?
Isso foi uma causa das grandes devoluções, e também as incorporadoras tinham grandes estoques, tinham que vender esses estoques, baixavam os preços, e aí ficou a pessoa que comprou na planta, começou a ter um competidor que é a própria incorporadora vendendo aquele mesmo imóvel que ela comprou mais barato. Então, no final do ciclo, isso se repete. Então, em resumo, quer comprar na planta, compra no começo do ciclo. Não vai comprar isso lá no final. Na hora que tiver uma obra em cada esquina, ou mais que uma obra em cada quadra, em construção, saia do negócio. Não é hora de continuar, porque logo, logo essas obras vão virar prédios prontos, com grande estoque, vai vir novamente a super oferta. Enquanto não tiver obra em cada esquina, pode comprar. Interessante, Ricardo. E você também comenta no livro, né, sobre negócios imobiliários específicos, né? Então, lojas pequenas, de rua, estacionamento, apartamento para estudante, terrenos em condomínios fechados, tudo isso você cita. Você acredita que esse tipo de empreendimento específico ele é rentável, mas, claro, o investidor ele tem que estudar muito cada um desses segmentos, e você acredita também que no futuro, mesmo que distante, isso pode ser incorporado dentro dos fundos imobiliários? Porque eu acho que no mercado americano, né, os REITs já tem uma grande variedade de segmentos imobiliários que vão muito além do que a gente conhece hoje no nosso mercado aqui, né? Sim. Você comentou de alguns segmentos, né? Os segmentos corporativos, grandes prédios corporativos em São Paulo, são os melhores rendimentos, galpões e shoppings, já estão na mão de poucos gestores, já está consolidado esse mercado. Existem muitos mercados ainda fracionados, né, no Brasil. Por exemplo, estudantes que você comentou. Tem mais de 300 mil estudantes que não têm casa apropriada, né, para poder alugar. Então, tem um grande mercado no Brasil inteiro, em São Paulo, então nem se fala. Precisa de prédios para estudantes, né, adaptados para eles, com academia para eles, com bicicletário, com salas de estudo, com áreas de convívio, né, perto da universidade. Isso aí tem uma demanda muito grande, ainda é um mercado muito mal atendido no Brasil. Tem algumas empresas que já estão começando com isso, mas ainda é insignificante perto do potencial do mercado. Então, esse é um mercado de estudantes. Senior houses, para pessoas com mais de 50 anos, né, ou 60 anos, também é fraquíssimo no Brasil. Quase não existe essa oferta no mercado. E o país está cada vez mais maduro, as pessoas estão ficando mais experientes, com mais idade. É um mercado enorme no Brasil inteiro, para as pessoas terem o que fazer, estarem bem cuidadas, terem 3 refeições por dia, ter sua academia específica para terceira idade, com a sua piscina de hidroginástica, ter um carro disponível para levá-lo e trazê-lo de supermercado, farmácia, assim por diante. Então, tem estudantes, tem o senior house, tem negócios só para locação, multifamily, que é um negócio muito fraco no Brasil. Nos Estados Unidos tem grandes complexos, com centenas, milhares de apartamentos ou casas, que são só para locação. Mercado que agora, com a nova legislação de locações um pouco mais equilibrada, está já em desenvolvimento. Tem grandes empresas do Brasil e de fora do Brasil vindo explorar esse mercado de multifamily. Além desses mercados que comentou, estacionamento agora com essa uberização, né, mudou um pouco o mercado. Inclusive, tem muitos estacionamentos caindo a renda deles aí em São Paulo, no Brasil inteiro, tanto em shopping centers quanto nos grandes centros. Tem que dar uma repensada nessa parte do estacionamento. Mas o Brasil, como eu comentei com você, é visto como agronegócio. E nesse agronegócio, a parte imobiliária do agronegócio são as fazendas. Então, não tem nenhum fundo ainda de fazenda no Brasil, não tem nenhum fundo de reflorestamento. O nosso potencial natural no Brasil é água, terra e sol. Isso nós temos à vontade. Hoje exploramos só 8% do nosso território como agronegócio. 92% do território brasileiro ainda está conservado. Se fala muito em desmatamento e tudo isso, mas o Brasil ainda é inexplorado. Se compara o nosso Brasil com qualquer outro país do mundo, o nosso é o país menos explorado em agronegócios e é a maior fazenda do mundo já, só com isso. Pega um avião para ir para qualquer lugar, para ir de Curitiba para Nova York, você fica passando 3 horas por floresta, né? Então, o Brasil tem um grande campo, já é potencial natural nisso, tem nenhum fundo imobiliário, nem agronegócio, nem reflorestamento, que são 2 negócios que, além de ter um potencial muito grande no Brasil, ainda tem um hedge cambial, porque os produtos do agronegócio, seja soja, seja milho, seja celulose,
eles são cotados em dólar. Então, a pessoa ele pode montar um fundo imobiliário que pague um valor fixo de aluguel e um variável em cima do preço que foi vendido aquele produto. E esse preço vendido do produto é em dólar, geralmente. Então, você pode fazer um hedge cambial. Hedge cambial, que é uma proteção cambial, é sugerido em qualquer carteira de qualquer investidor no mundo inteiro. O Rothschild, como um grande banqueiro inglês, falou que não existe país no mundo seguro. Qualquer país pode passar por qualquer crise, seja uma crise de tempestade, seja um terremoto, seja problema político, econômico, o que for. Haja vista Síria, Venezuela, outros países estão por aí, né? Então, em geral, é importante ter na tua carteira de investimentos ter lá uma base em imóveis, mas também é importante ter uma base em outras moedas, né? 10, 20, 30% da tua carteira de investimentos deve estar dolarizada ou em outra moeda qualquer. E seria uma grande chance de ter esses fundos imobiliários de base, tanto em fazendas quanto em reflorestamento, como uma chance de fazer um hedge cambial. Além desses de fazendas, existem vários mercados fracionados. Por exemplo, um fundo só de farmácias. As farmácias estão nas melhores esquinas do Brasil, grandes redes de farmácia. Então, podia ter, em vez da farmácia ter que construir as suas lojas, ela poderia simplesmente dizer, eu quero farmácias aqui, aqui e ali, vai um fundo lá, compra esses imóveis, eles fazem a farmácia e você fica com a renda da farmácia nas melhores esquinas do Brasil inteiro. Melhores esquinas quer dizer o quê? Mesmo que aquela farmácia não vá bem, vai trocar aquela farmácia por outra. Ou um outro imóvel com outro inquilino qualquer, que naquele lugar é muito bom. Um outro fundo importante que poderíamos fazer é um fundo de fast food. As melhores esquinas do Brasil é McDonald's, é Burger King, é Pizza Hut, ou seja o que for. Então, você comprou um imóvel desse, você vai ficar sempre lá. Você já viu fechar o McDonald's, né? Ou se fecha o McDonald's, vai abrir alguma coisa muito boa naquela região, porque o imóvel é muito bem localizado. Quem pode ler o livro do McDonald's, vê que McDonald's, é claro, que vende sanduíche e tudo isso, mas para o McDonald's, o melhor negócio são os imóveis. Eles têm um rendimento de 3% quase de rendimento nesses imóveis, né? É muito maior que qualquer outro tipo de investimento em locações. Então, tem as farmácias, tem as fazendas, tem os fast foods, tem também universidades, tem as escolas, tem prédios públicos. Para que o governo vai gastar seu dinheiro investindo em um tribunal novo, uma Câmara nova, se ele pode simplesmente virar inquilino disso, né? Então, nós podemos, nosso setor privado, construirmos, investirmos e termos eles como inquilinos. Então, tem um grande setor, grandes setores ainda a serem conquistados pelos fundos imobiliários. Acredito muito nisso, e os supermercados, e assim por diante. Então, o mercado, como eu disse no início, está engatinhando, né? Já está maduro em alguns setores, em alguns lugares, mas são setores ainda pequenos, perto da massa ainda enorme de imóveis que podem entrar na carteira dos fundos e os fundos entrarem na carteira dos investidores. Bom, muito interessante essa ideia do agronegócio. Realmente, farmácia impressionante aqui na minha cidade. Eu vejo fechar todo tipo de empreendimento, menos farmácia. Farmácia só abre e fica lá. Acho que, se não me engano, é o segundo ou terceiro mercado do mundo lá de varejo farmacêutico. Entre todos os negócios que você falou, eu também outro dia estava vendo uma frase já antiga acho que do fundador, né, um dos fundadores do McDonald's. Ele falou que, como você comentou, né, do fast food, né, o McDonald's é uma empresa imobiliária que, por acaso, vende hambúrguer. Né? Exatamente isso, exatamente. E você, comentando sobre isso, fast food, né? Você vê que hoje o Alibaba, que é o Google da China, ele vende hoje 70% das refeições, entrega em refeições. Então, o negócio de entregar refeições na China hoje é um dos grandes negócios. Não chegou no Brasil ainda. Tem aí o Eat, né? O Uber Eat, tem também o iFood, mas ainda muito pequeno. Então, esse fast food vai crescer bastante. E nas farmácias, que você comentou, nós estamos envelhecendo, né? Eu já estou com um pouco mais de idade, estou vendo que eu não preciso ainda disso, mas vejo as pessoas de uma idade para frente, ela fica refém da farmácia. Ela tem que todo mês lá gastar grande parte da sua renda em remédios, quer queira, quer não queira. Para ela continuar tendo uma boa qualidade de vida, ela precisa da farmácia. Então, a farmácia vai ficar por aí, né? Não tem como sair a farmácia do lá. E se sair, aquele ponto que é uma boa localização,
eu traduzo a localização, porque a gente fala bastante do mercado imobiliário, da localização. Que eu traduzo isso, eu sempre escutei isso, mas não entendia direito, né? Na prática, o que quer dizer isso? Eu traduzo um livro para comodidade. Então, para uma farmácia, a localização é onde passa o fluxo de pessoas que possam comprar essa farmácia. Para um galpão, uma boa localização, a comodidade é perto de porto, de aeroporto, dos entrocamentos rodoviários, ferroviários. Então, para um prédio comercial, é perto de outros prédios comerciais, cluster, né? Porque geralmente os grandes negócios estão focalizados no mesmo lugar. Então, você não vai fazer um prédio comercial longe do centro comercial de hoje, né? Vai ficar deslocado, é difícil conseguir funcionários. Então, a localização para cada tipo de imóvel é comodidade. A gente falou de fast food, de farmácia, mas para cada um dos segmentos tem as suas. Interessante, Ricardo. Já chegando aqui na parte final, né? Tinha uma pergunta aqui na pauta. Você chega a tratar de crowdfunding imobiliário no teu livro? Sim, a gente fala da Urbini, que é a empresa destacada no mercado, foi quem começou aqui crowdfunding, já tem alguns empreendimentos. Crowdfunding, para quem não conhece, é você juntar as pessoas, né, para investir e fazer alguma coisa juntos, né? Até assisti a uma palestra com o fundador da Urbini. Ele comentou que o primeiro crowdfunding no mundo foi a base da Estátua da Liberdade, que foi doada pela França para os Estados Unidos, e eles não tinham uma base para fazer, fizeram um crowdfunding, juntar um dinheiro, uma vaquinha, né? Traduzindo uma vaquinha e fizeram a base. E aqui no Brasil, o crowdfunding entra como título de quase renda fixa. Você faz um empréstimo para o incorporador, né? Que vai ter uma garantia de um rendimento mínimo, mais o valor do lucro que deram ou que não deram o empreendimento. Ainda o negócio está começando no Brasil, tem pouca coisa acontecendo, não tem nenhum prédio pronto ainda para ver se aquela promessa inicial se torna realidade. Eu acredito no modelo, mas depende ainda de mais casos e mais tempo para a gente ver na realidade o que vai acontecer. Eventualmente, se não aconteceu o esperado, vão ter ajustes, mas é um modelo que deve funcionar. Então, Ricardo, já chegou aqui bem na parte final aqui da nossa entrevista, então eu gostaria que você fizesse as tuas considerações finais. Sim. Então, o meu recado para o investidor é: invista no seu conhecimento contínuo, né? Seja sempre aí buscando informações, seja no site do ClubFi, do Infomoney, outras fontes de informação, tem livros, tem sites, os relatórios que você faz aí, Thiago, e a tua turma toda, como tantas outras empresas, corretoras de valores no Brasil inteiro. Invista nisso, no seu conhecimento. E invista logo em imóvel. Comece logo, comece hoje. Entre lá numa corretora e invista R$100. Com esses R$100, você já vai estar recebendo relatórios mensais. Se puder, invista mais. E pega o dinheiro, você está com um filho pequeno, faça a poupança dele em fundo imobiliário, né? E coloque ele todo mês para ver os relatórios com você, né? Com tua esposa, com teus pais. A minha mãe, por exemplo, que é uma investidora tradicional em imóveis, eu estou trazendo ela para investir em fundos imobiliários, de uma maneira muito mais fácil dela poder ter a renda dela, que gerir inquilino e manutenções. Então, invista no seu conhecimento e comece a investir hoje em fundos imobiliários. Legal, Ricardo. Então, de novo, a gente agradece aqui a tua participação, agradecemos aí o teu presente e vamos agendar aí para frente mais uma conversa. Tá bom. Vou deixar, então, aqui o meu contato, que o meu site é ricardoreis.me, M de Maria E de Escola, né? Lá tem as minhas redes sociais, meu telefone, meus contatos de e-mail. Tem o curso Lucro com Imóveis, que está no infomoney.com.br. Lá também se consegue gratuitamente o e-book do Lucro com Imóveis. E grande prazer estar aqui. Fico muito feliz pelo site de vocês estar crescendo tanto e com tanto conteúdo e tanta qualidade. Tenho certeza que vocês já são hoje uma das maiores expressões do mercado e vão continuar assim por muitos anos. Muito obrigado, nossos parabéns. Então, para a nossa audiência, um grande abraço e até o próximo programa. Valeu, pessoal. Vamos investir em fundo imobiliário. Um abraço para todo mundo. Até logo.